Rádio Contacto. Ligação perfeita. Ligação perfeita. Ligação perfeita. Ligação perfeita. Ligação perfeita. A entrevistada de hoje é a advogada brasileira especializada em imigração, a paulista Vitória Nabas. Vive e trabalha em Londres há 8 anos e meio. O sucesso obtido pela doutora Nabas partiu da sua experiência iniciada no Brasil, ampliada nos Estados Unidos e junto às comunidades no Reino Unido. Trabalhou como consultora voluntária para a Associação Latino-Americana, uma instituição dedicada a proteger os direitos da comunidade latina, onde ofereceu assistência na área de imigração para a comunidade hispânica e de língua portuguesa. Atualmente dirige um importante e requisitado escritório de advogados com filiais em diversos países. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, doutora Vitória, tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigada por ter me convidado. De nada, o prazer é todo nosso. A primeira perguntinha que nós gostaríamos de colocar à doutora é tentar perceber por que razão é que foi trocar o calor do Brasil pelo frio do Reino Unido. E olha que tá frio, esse ano tá muito frio. Bom, não sei se foi uma decisão que foi tomada baseada muito em como é que eu vou dizer, em planejamento. Eu acho que foi o fato de eu morar nos Estados Unidos e naquela época tinha acontecido o 11 de setembro, eu perdi meu trabalho e eu voltei ao Brasil, fiquei 2 meses, mas na verdade eu não me adaptei, eu não vou mentir. Ainda não conseguiu. Não me adaptei, não fazia nem 3 anos que eu estava nos Estados Unidos, mas 2 meses no Brasil me enlouqueceu. E eu adoro meu país, tenho uma saudade imensa, principalmente da minha família. Já não vai ao Brasil há muito tempo? Não, eu vou 2 vezes por ano, todo ano. E tenho uma saudade imensa de família, de amigos, mas eu não consegui me adaptar para viver. E como eu sou europeia de família, como a maioria dos brasileiros que têm descendência, eu resolvi tentar conhecer um pouquinho da Europa e ver se eu me adaptava em Londres. E eu acho que foi uma fórmula que deu certo, porque realmente eu gosto muito desse país e acho que eles me acolheram muito bem. E a gente tem que ter sempre o hábito de elogiar o que nos dá trabalho, o que nos dá o que comer. Então eu tenho muito prazer de dizer que eu gosto muito de Londres e que apesar de sentir muita saudade do Brasil e do calor principalmente, eu me dou muito bem aqui na Inglaterra. E acabando por estar mais perto das comunidades de expressão portuguesa, também acaba por se sentir um bocadinho mais em casa, não é? Ah, lógico. Isso faz com que a situação melhore muito. A gente trabalha hoje no escritório mais ou menos uns 30% em línguas diferentes, português, espanhol e inglês. E mesmo os portugueses e os brasileiros, os moçambicanos, os angolanos, que na verdade somos muito parecidos numa certa forma, numa raiz, obviamente. E depois tem os latinos, que também são muito similares pra gente. Então, é um povo mais caloroso, não é? Exato, faz com que a vida fique mais fácil. Ainda bem. Entretanto, a outra questão que gostaríamos de colocar é para tentar explicar o facto de ser uma brasileira a tratar dos assuntos da comunidade portuguesa, mas porque não existem advogados portugueses aptos para tal? Bom, há alguns sim, são poucos. No nosso escritório, inclusive, nós temos a doutora Cristiane Macedo, que está aqui presente, que também é advogada portuguesa, e existem alguns poucos. Mas eu acho que um escritório com a nossa característica, que é formado para trabalhar com comunidades, que é o que a gente faz, e dentro das comunidades atuamos em várias áreas de direito, imigração, trabalho, família, acidentes, multa de trânsito, coisas que as pessoas precisam no dia a dia, realmente não há. Então, quando eu comecei o escritório, a minha ideia sempre foi trabalhar de uma forma que o imigrante que está aqui, que fale português ou que fale espanhol, tenha um local que eles possam ir com o problema. E aí, logicamente, nós vamos trabalhar dentro do próprio escritório ou não, porque há casos que nós não fazemos, nós direcionamos para outros escritórios. Então, eu acho que trabalhar com a língua portuguesa, com o público de língua portuguesa, veio a calhar com o meu interesse em trabalhar com a comunidade. E os advogados portugueses que tem aqui são poucos que trabalham com isso. Há alguns, novamente, dentro de empresas grandes, dentro de escritórios muito grandes, mas não especificamente dedicados à comunidade. Exatamente. Mas nós temos um no escritório, então, que é a doutora Cristiane. Ok. A doutora Vitória Nabas conseguiu alterar a legislação de modo a que um cidadão brasileiro residente no Reino Unido pudesse casar com um cidadão de outra nacionalidade sem ter que eventualmente se dirigir ao Brasil. Depois de ter ganho esta ação, foi perseguida pela BNP, correto?
e ameaçada, chegou mesmo a ser ameaçada de morte. Como é que foi? Como é que conseguiu lidar com esta situação, com este problema? Primeiramente, que é muito engraçado como tanta gente ouviu falar desse caso, que pra gente foi um caso, lógico, muito importante e um prazer ter ganho uma causa tão importante, mas que eu não sabia que ia ficar com tanta repercussão. E o que aconteceu é que um dos jornais da Inglaterra, que infelizmente é um jornal de extrema direita, publicou um anúncio, um artigo de página inteira, inclusive com foto de nossa cliente sem autorização dela, uma foto de corpo inteiro da pessoa completamente caminhando na rua, e reclamando muito, dizendo que nós tínhamos encontrado uma forma de burlar a lei. E não é exatamente isso que aconteceu. Nós encontramos uma forma, foi de provar que as regras de casamento são regras de direito internacional e que tem que ser cumpridas de acordo com o país em que ele é celebrado e não com o país em que a pessoa está nesse momento. E por conta disso, a gente ganhou, perdemos logicamente no home office, né, na imigração, mas ganhamos depois em todas as cortes que esse caso subiu. E isso acabou virando uma jurisprudência nesse país, que tem uma força muito boa. Para nossa surpresa, depois que saiu esse anúncio desse artigo no jornal, nós recebemos ligações no escritório de uma pessoa, que na verdade era o mesmo, porque a voz era uma só, mas dizendo que ele achava um absurdo o que a gente estava fazendo, burlando a lei, trazendo os imigrantes ilegais. Eu não trago ninguém, eu não tenho agência de turismo para trazer, então como é que eu posso estar trazendo? Não é o caso. Mas ele falava que sabia do nosso endereço, sabia onde eu morava, sabia quem trabalhava no escritório, que hora nós entrávamos, que hora nós saíamos, e que a gente não perdia coisa esperar. E óbvio que num escritório que nós temos a maioria de pessoas mulheres, isso me deixou apavorada. E aqui na Inglaterra, os endereços são públicos. Então, realmente, o endereço do escritório você pega na internet. O endereço da minha casa você pega no website da junta comercial, da onde se registra as companhias. Então, realmente me deixou muito preocupada essa ameaça, porque ele ligou algumas vezes e falava isso: vocês não perdem por esperar. Eu sei onde vocês estão e eu vou. E depois ele disse, numa das ligações, porque nós falamos, mas quem é você? Ele não dizia o nome, falava assim: eu sou do BNP, e eu nem sei se na verdade é, mas também como não interessa muito, mas ele dizia: eu sou do BNP, você conhece esse partido? Eu digo: sim, conhecemos. E realmente não temos nada em comum com vocês, mas conhecemos. Ele: pois é, nós somos desse partido, nós estamos aqui para limpar esse país desses imigrantes. Então foi extremamente desagradável. Eu acho que eu passei uns 3 meses meio paranoica, porque obviamente que o próprio bem-estar dos meus funcionários me deixa muito preocupada. Mas graças a Deus a gente colocou a polícia, teve vários, providências que nós tomamos, mas é de se assustar, é óbvio que é. Ninguém espera que na profissão de advogada, fazendo só o que você tem que fazer dentro da lei, você vai receber uma ameaça dessa. Mas, graças a Deus, já faz um tempo, parou. Isso foi em 2008, no final do ano, e mais ou menos em fevereiro de 2009 já tinham parado de fazer isso.